Tem alguém lá atrás recuperando de uma sessão de latidos intensa. Gente, ontem eu fui no shopping. Na verdade, era só pra eu comprar um casaco e almoçar, enfim. Mas daí eu resolvi passear na livraria e eu tava querendo comprar algum livro, sim. Eu tava na intenção de comprar um livro, apesar de eu já estar bem fora da minha lista de leitura que eu me propus no início do ano. Mas eu tava afim. E aí eu ia comprar Blackwater, que é uma série que eu tô bem interessada, mas ela é longa e nesse momento eu não queria me comprometer com uma série de livros, já que eu ainda quero ler pelo menos uma parte da minha lista, né, que eu me propus esse ano. E aí eu resolvi pegar Como Arruinar um Casamento. Esse é um livro que eu tava querendo ler desde que a Tag lançou ele. Acho que foi a Tag Inéditos, né, que lançou ele. Achei a capa da Tag linda. E tô bem curiosa com ele desde então ontem resolvi pegar, porque eu tava querendo um livro que eu fosse me conectar com a história, com a personagem, sabe? Não sei se eu olho pra câmera, se eu olho pra tela, enfim. Então, eu não acho que todo livro que a gente lê, a gente tem que se conectar com a personagem, se ver, né, nos protagonistas, no que eles estão vivendo diretamente, né? Apesar de todo livro falar de experiência humana de uma forma. Mas, nesse momento, é isso que eu tava querendo. Nesse momento específico, eu queria um livro que fosse estar em conexão com o momento de vida que eu estou vivendo, não de forma direta também, porque eu não estou pensando em ir para um hotel e acabar com a minha vida no meio de um casamento. E eu também não tô casando e fazendo um casamento milionário. Mas eu acho que eu fiz a escolha certa. E aí que ontem comecei a ler no shopping mesmo, na hora que fui almoçar. Depois vim pra casa, fiz algumas coisas, li mais à tarde. E nisso eu li 106 páginas do livro já. Então, eu tô achando a escrita da autora muito boa. Normalmente eu não gosto muito quando os autores ficam usando linguagem atual, sabe? Usando gírias, a noiva fala muito tipo. Mas eu acho que essa autora tá fazendo isso de uma forma bem natural, que não fica aquela coisa malhação, sabe? Que os adolescentes falam gírias que os adolescentes falam hoje em dia, mas soa como uma coisa totalmente artificial. Eu acho que ela tá conseguindo fazer funcionar. E esse livro também se passa no momento pós-pandemia, e eu tô achando muito interessante como ela traz isso, esse momento em que as coisas já estão abertas, as pessoas já voltaram a viver ao normal, mas ainda existem muitas consequências, né? Então, pessoas que perderam familiares, amigos queridos, a relação com o trabalho das pessoas mudou, muitas famílias foram impactadas mesmo não tendo falecido ninguém, e até a nossa relação com o mundo, né? A nossa forma de se relacionar com os outros, a forma de sair, enfim. Então, eu tô achando bem interessante isso também. E tô gostando muito dos diálogos internos da Phoebe, que é a personagem principal, e os contatos ali que ela teve com a noiva, que é a outra personagem, né? Que vão ser ali as principais do livro. Eu achei bem legal, eu gostei. Tô aqui no carro, mas vou atualizar vocês um pouco sobre a leitura de Como Arruinar um Casamento. Eu tô na página 213, então li mais umas 100 páginas desde a última vez que eu gravei. Ainda tô gostando bastante do livro, mas uma coisa que eu tô percebendo é que parece que tem uma falta de cuidado nessa edição, sabe? Então, assim, é importante mencionar que eu não trabalho com tradução, com edição de livros, né? Minha formação não tem nada a ver com isso. Então, essa é a minha impressão com a minha experiência com a leitura. Mas alguns trechos eu percebi que a tradução parece uma tradução literal do inglês, sabe? Então, ao invés de uma tradução em que você muda o que está sendo dito para manter o sentido em português, então, para que aquilo tenha o mesmo sentido em inglês e português, foi feita uma tradução literal. E eu acho isso muito estranho, né? Eu sigo uma tradutora no Insta que sempre fala sobre isso, sobre a importância da gente não manter os anglicismos, principalmente. Então, não é porque a gente meio que se acostumou na nossa cabeça a falar dessa forma, que é uma tradução do inglês, que isso está correto no português, né? E isso acaba me tirando um pouco da leitura, porque eu consigo entender que isso, sabe, na hora que eu leio, eu penso, né, na expressão em inglês, de onde isso foi tirado, e fico pensando qual seria a melhor forma de traduzir isso para o português, porque não soa natural, porque a gente não fala dessa forma. Então, isso tem me incomodado um pouco. Então, vou trazer alguns exemplos aqui que eu fui anotando, né? Tem um momento em que uma personagem fala para outra: eu sinto muito pela sua perda, falando, né, de um falecimento. E não tá errado, mas eu consigo ver que isso foi traduzido, né, de que provavelmente no inglês o original era I'm so sorry for your loss,
que é uma forma muito comum das pessoas expressarem uma compaixão pelo luto do outro, né? Então, uma forma das pessoas falarem com a outra quando aquela pessoa perdeu alguém. E aqui no Brasil, né, no nosso português, essa não seria uma expressão comum. É estranho falar, eu sinto muito pela sua perda, né? Então, eu acho que seria mais adequado falar meus sentimentos. Eu sinto muito pelo seu. Agora eu não lembro mais quem era, mas assim, eu sinto muito pelo seu avô, eu sinto muito pela sua mãe. É, minhas condolências, né? Então, eu acho que tem outras expressões que são mais adequadas ao português do que eu sinto muito pela sua perda. Ou apenas eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito, meus sentimentos. Né? Que significa a mesma coisa, mas seria uma forma mais natural de alguém falar no português. Tem um outro momento aqui em que a personagem diz: tanto faz, disse a noiva. Faz o que quiser. Alguma coisa assim, né? E daí ela diz: faz o que quiser. Que no inglês é muito comum as pessoas falarem do what you want. Mas no português, primeiro que o certo seria faça o que quiser, né? O gramaticamente correto. E não é natural, as pessoas não falam dessa forma, né? Então, eu acho que o mais adequado seria, por exemplo, faça o que você quiser. Faz o que você achar melhor. Faz o que preferir, sabe? Acho que todas essas formas seriam mais adequadas, seriam uma tradução, um trabalho de tradução, de fato, de adaptação para a língua, e não só uma tradução que parece que você tá pegando um texto e colocando no Google Tradutor. E é óbvio que a tradutora tem um trabalho em cima desse texto, né? Senão todo o livro seria dessa forma. Mas tem muitos momentos assim. Eu tô na metade do livro e eu já anotei 3 ou 4 passagens em que, pra mim, fica uma sensação muito de que eu tô pegando aquela primeira tradução que você faz quando você pega um livro do inglês, um texto, um artigo, enfim, e você traduz ele para o português, e aí depois você precisa voltar e ir tentando escolher as expressões e as palavras que vão manter o sentido. Então, por exemplo, né, no inglês existe a expressão It's raining cats and dogs, que a tradução literal seria está chovendo gatos e cachorros. Se você traduzir isso dessa forma, a tradução literal tá errada? Não. Mas você perdeu o sentido, certo? Porque ninguém que tá lendo em português vai saber o que isso significa. A não ser que seja alguém que fale inglês e passe pro inglês e saiba o significado dessa expressão em inglês. Mas em português isso tá errado porque essa expressão não tem sentido. Então você precisa alterar para uma expressão que faça sentido em português. Então, está chovendo canivetes, por exemplo. Ou se para a história, por algum motivo, falar cats and dogs, falar cachorros e gatos, gatos e cachorros, é muito importante, então você precisa manter e colocar uma nota de rodapé, o que não é desejável num livro como esse, né? Então, eu acho um pouco estranho. E aí, o momento aqui que eu achei mais estranho, e que eu não sei se eu tô errada, não sei se eu tô louca, mas assim, pra mim, foi muito estranho. Tem um momento aqui que ela diz: Gary era mais macio, cantos arredondados. E aí, o que eu acredito, eu não tenho o original, né, o livro original pra comparar, não vou comprar o livro em inglês pra fazer essa comparação, mas eu imagino que ela esteja falando que ele é softer, né, mais macio, porque em inglês existe a expressão rough around the edges, então é alguém que é durão, alguém que é uma pessoa forte, durona ou mais ríspida, enfim. É aquela pessoa rough around the edges, né? Aquela pessoa que demonstra carinho de um jeito meio bruto, é uma pessoa que não tem muito jeito, depende muito do contexto, né? E aí eu acredito que aqui, ó, no inglês, ela tem esse duplo sentido, que ela meio que tá falando da aparência do Gary e da irmã, mas ela também tá falando da sensação que ela tem, então de que um é uma pessoa menos durona, com menos defesas, né, talvez. E eu não sei como ela poderia traduzir isso, mas Gary é mais macio. Pra mim soa ridículo, assim. Pra mim essa tradução, essa específica, ficou muito ruim. Eu acho que seria melhor falar mais suave, né? Então, o Gary é mais suave. E assim, cantos arredondados. Isso não quer dizer nada em português, porque a gente não tem essa expressão rough around the edges. Então, eu não sei como ela poderia traduzir isso, eu não sou tradutora. Mas pra mim perde o sentido, fica uma passagem muito esquisita, que parece que eu peguei uma tradução, sei lá, sabe quando às vezes as pessoas, elas traduzem livros que não têm tradução em português e liberam na internet, e aí não é um trabalho de tradução cuidadoso, né?
E daí aqui eu não acho que seja só um problema da tradutora, mas talvez também um problema de revisão, né? Porque um livro não passa só pela tradutora, ela passa... Não sei nem se é uma mulher que traduziu, tá, gente? Eu nem olhei o nome da tradutora, porque eu não tenho conhecimento de tradutores, eu não sei julgar, né, o trabalho de um tradutor e tal, né, das outras obras que ele traduz. Mas, enfim, eu acho estranho. E eu já peguei 2 erros, né, de edição. Todo livro tem algum errinho de edição, todo livro tem, mesmo que seja um livro muito cuidadoso, a gente sempre pega. Mas nesse livro eu já peguei 2 muito feios. E tem alguma coisinha ou outra no meio que tá estranho, então parece um livro que não foi bem cuidado, sabe, pra ser publicado. O que eu acho muito estranho, porque ele foi trazido pro Brasil pela Tag Inéditos. Eu não olhei ainda se é a mesma tradução e tal, mas imagino que seja. Mas a minha edição não é da Tag, né? É da... Ai, tem que olhar aqui, peraí. É da Harlequin. Enfim, achei estranho. Por exemplo, tem uma parte em que ela fala... Phoebe, coloca novamente o suéter da mãe de Phoebe. E, na verdade, ela tá colocando o suéter da mãe da noiva, né? Então, é um erro. E em outro momento também fala que a parede é da mesma cor da parede, que ela queria dizer que o cabelo é da mesma cor que a parede, eu acho. Agora eu já não me lembro. Então, assim, são erros mesmo, não é só inadequado, né? Faltou alguém ler o livro e falar, gente, vocês colocaram o nome errado aqui. Então, isso tá me incomodando um pouco, porque eu sinto que eu estou lendo um livro que não teve uma revisão cuidadosa, né? E aí eu preferia estar lendo o original, já que eu consigo ler em inglês, do que estar lendo a tradução para o português, apesar de eu gostar muito de ler em português, né, de ler na minha língua nativa, e eu admiro muito o trabalho das editoras brasileiras e das traduções brasileiras, mas tá me incomodando bastante, talvez algumas coisas sejam arrumadas para as próximas edições. E uma outra coisa que eu achei engraçada é que em algum momento a noiva vai falar que o marido da madrinha dela faz um trabalho de conservação e tudo mais, e que ele veio para América do Sul salvar a última onça da América do Sul. E eu fiquei, né, nós temos várias onças na América do Sul ainda, e nós temos muitos veterinários e biólogos que fazem esse trabalho já aqui, que são brasileiros, que são sul-americanos, né? Então achei meio assim, sabe, meio nada a ver. Achei um detalhe meio nada a ver, assim, que faz com que você veja que o livro não é sobre isso, né? O livro não é sobre conservação na América do Sul, mas eu achei um detalhe, talvez por eu ser veterinária, eu tenha... Mas por mais que não pareça, eu tô gostando sim do livro, né? Por mais que, assim, eu tenha dado uma reclamada, né? Mas eu tô gostando da história, eu tô achando muito legal, eu gosto muito dos diálogos internos da Phoebe, acho que eu já falei isso no primeiro vídeo. De como ela vai voltando, né, atrás, olhando para a própria vida e pensando sobre o motivo dela ter feito determinadas escolhas e de que tipo de vida que espera ela a partir de agora. Gosto muito das conversas dela com a noiva, eu espero que tenha mais, porque agora deu uma saída, assim, desse foco dos diálogos dela e delas, né, juntas, e eu espero que isso volte já em breve, porque é uma das partes que eu mais tô gostando do livro, a relação entre as duas. E vamos ver o que me espera aí nas próximas páginas. Mas tá sendo uma experiência bem legal. Bom, gente, então eu terminei Como Arruinar um Casamento, da Alison Spack, não sei. Gostei bastante do livro. Eu li ele em um pouco mais de uma semana, mas é um livro que dá pra você ler em 2 dias, 3 dias, tranquilo, assim, ele flui super rápido. Mas eu quis ler ele um pouco mais, assim, devagar e achei que valeu super a pena. Pra mim, esse é o livro que Biblioteca da Meia-Noite gostaria de ser. Por mais que a proposta, assim, a sinopse, né, e a história seja muito diferente, eu sei que muitas pessoas amam Biblioteca da Meia-Noite, mas pra mim ele não funciona, assim, ele parece uma grande lição de moral pra criança, sabe, pra mim. É uma história que você lê de forma fluida e tudo mais? Mas pra mim, ele traz uma mensagem vazia, ele é condescendente, ele te trata como se você fosse um leitor burro, sabe? Não funcionou pra mim, ele fica piegas, não, ele não se aprofunda, então é aquela coisa assim... Ai, você tá reclamando da sua vida, mas outras vidas também teriam problemas. Mas ele não se aprofunda naquela dor que a personagem sente,
no que realmente aqueles arrependimentos trazem, porque toda vez que ela pula de vida em vida, né? Então, na Biblioteca da Meia-Noite, pra quem não conhece, a personagem, ela entra ali num limbo entre a morte e a vida, né? E aí ela consegue pegar livros que seriam versões da vida dela, se ela tivesse feito escolhas diferentes. Mas sempre essas versões tem algum motivo muito esdrúxulo, assim, pra não ser boa. Tipo, nessa versão uma pessoa importante na vida dela morreu. Então eu sinto que no momento ela realmente aprende algo sobre valorizar a vida original dela, ou aprender a lidar com a realidade que no fim é a única vida que ela tem, enfim. E pra mim, como Arruinar um Casamento faz isso muito melhor, por mais que a proposta da história seja totalmente diferente. Mas aqui a gente vai pegar muitas vezes a Phoebe, que é a nossa personagem principal, pensando sobre o que ela poderia ter sido, sobre as escolhas que ela fez, sobre por que ela fez essas escolhas. E eu acho que o livro fez isso muito melhor também com a Layla, né, que é a noiva. A gente tem vários momentos, né, dessa personagem que parece que tem a vida perfeita, se sentindo perdida, passando uma impressão que é diferente daquilo que ela realmente sente. E muitas vezes, quando a gente olha para a vida das pessoas, ela parece perfeita, né? A gente olha aqui, quando a Phoebe vê a noiva pela primeira vez, ela fala que ela nasceu para ser noiva, né? Aquela menina rica, bonita, que é confiante, que tem amigos e família. E não fica clichê, sabe? Eu sinto que em nenhum momento esse livro vai para um clichê ruim, um clichê que traz uma mensagem vazia, sabe? De seja grato pela sua vida. E aqui não é um hate, tá? A Biblioteca da Meia-Noite, tá, gente? Eu sei que muita gente gosta, que para algumas pessoas esse livro foi importante. Mas para mim, como Arruinar um Casamento aborda esse tema de o que a minha vida poderia ter sido, os arrependimentos das escolhas, aqueles sentimentos daquilo que você não teve. Por exemplo, a personagem aqui, ela não teve a mãe, né? Como se relacionar com isso, aceitar as realidades de uma forma, nossa, muito melhor do que a Biblioteca da Meia-Noite faz, sabe? Em relação à tradução, eu falei, né, ao longo do vlog algumas coisas. A tradutora desse livro foi a Laura Folgueira. Novamente, né, eu não sou profissional da área. E assim, eu não acho que ela fez um trabalho ruim. Ela fez um trabalho muito bom em traduzir os diálogos e manter essa coisa rápida, inteligente, divertida dos diálogos, em manter um texto atual, porque esse texto, muitas vezes, os personagens falam de uma forma muito parecida com a forma que a gente fala hoje em dia, sem ficar aquela coisa malhação, sabe? Aquela coisa que te deixa, que te dá uma agonia, assim, que é cringe. Então, acho que ela fez um trabalho muito bom e que talvez esses pequenos erros sejam uma falha de revisão mesmo, né? Essa foi a primeira edição do livro, então talvez nas próximas edições isso seja resolvido, não sei. E aí eu separei mais alguns trechos que eu acho que eu não falei aqui. Então, por exemplo, tem uma parte que ela fala: não consigo parar de sentir que está bravo comigo. Mas o mais correto quando você está falando que alguém não está feliz com você é falar estar bravo, que você está brabo comigo, né? Então, não é considerado errado o bravo, mas não é o mais adequado, porque o bravo é mais relacionado a uma pessoa que tem bravura, né? É uma pessoa brava, corajosa. Então, eu achei meio estranho essa parte também. E aí, depois, ao longo do livro, teve menos momentos, assim, que eu tive esses momentos de estranheza da tradução, sabe? Mas essa parte de trazer a vida em português, o texto, eu acho que ela fez muito bem. Eu separei aqui alguns trechos que eu gostei e que eu não acho que vão ser spoilers para essa parte. Aí depois eu entro nos spoilers. Então tem uma parte aqui que ela cita Virginia Woolf. Então ela diz, Virginia Woolf, né? Ela diz: sempre tinha a sensação de que era perigosíssimo viver, mesmo que fosse um único dia, escreveu Woolf. E é verdade, que fácil estar morta, que sorte estar viva, mesmo que seja por um único dia. Tem um outro trecho em que a Layla e a Phoebe estão conversando, e aí a Layla diz: é triste sim, admite Layla, é muito triste. Como isso aconteceu? Como eu acabei virando uma pessoa que não tem ninguém? E tem um outro trecho que eu gostei muito, que ela diz assim: existem pessoas neste mundo que nos lembram exatamente de como gostamos de falar. Então, aqui ela tá se referindo a
quando você consegue conversar com alguém de uma forma tão natural, tão que parece certo, sabe? Quando você conversa com alguém que você não precisa ficar se explicando suas piadas, que não tem aquela conversa entroncada, que então você fica, que? Não. Acho que a autora faz muito bem isso de trazer esses sentimentos em palavras, sabe? Esses sentimentos de coisas que às vezes ficam guardadas sem a gente entender muito bem ou saber como interpretar aquilo. E aí, mais pro fim do livro, também tem uma parte que eu gostei muito, assim, são pequenos trechos, né? Mas em que um dos personagens adultos vai chorar, vai passar por um momento de fragilidade, e a Phoebe vai pensar que ele tá chorando como um menininho, né? Como uma criança que não esperava que a vida fosse ser tão confusa. E eu achei essa frase muito real, assim, porque sempre existe dentro de nós, a gente ainda é aquelas versões daquilo que a gente já foi, né? Então a gente ainda tem aquela criança interna e a vida é muito confusa, né? E quanto mais adulto você fica, mais confusa parece que a vida fica, na verdade. Então, eu gostei muito desse trecho. Então, terminando a parte sem spoilers, eu acho que esse é um livro super divertido, mas que não fica superficial, que ele entra nos temas que ele se propõe, sabe? Ele não promete uma coisa e não entrega, sabe? Eu gostei muito das relações entre as mulheres desse livro, porque a gente, além da Phoebe e da Layla, a gente tem a irmã do noivo, a gente tem a filha do noivo, a gente tem as amigas da noiva, a mãe da noiva, e todas essas personagens, eu acho que elas trazem alguma coisa de construir, sabe, pra dentro do livro, e muitas vezes nada é concluído sobre elas, sabe? Não existe um arco de redenção, ou de melhora moral, enfim. É mais a relação entre elas, sabe? E a vida como ela é. E se eu fosse dizer algo que eu gostaria que talvez a gente tivesse tido mais da noiva, sabe? Eu gosto muito da personagem da Layla. E eu achei que ali no final ela foi deixada meio de lado, assim. Por mais que tenha arcos que sejam muito grandes em torno dela, mas o crescimento dela, o que tá acontecendo com ela, acaba ficando meio de lado. Então, é um livro que eu gostei muito, que eu acho que vale super a pena ler. Foi super bom, assim, pro momento que eu queria um livro que eu fosse me sentir mais conectada. É importante saber que vai tratar, né, de temas que podem ser sensíveis, então tem algumas pessoas que preferem não ler, então é bom dar uma boa lida na sinopse e tal, antes de entrar na leitura. Mas eu achei que não é uma leitura que pesa, uma leitura que você fica mal. E até algumas vezes, a forma com que a Phoebe fala sobre a vontade dela de acabar com a própria vida e com a depressão dela, muitas vezes me lembrou a Esther em A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, em que a personagem tá passando por aquilo, mas ela ainda é aquela pessoa inteligente, que tem um senso de humor meio ácido e que é imperfeita, e aí ela faz alguns comentários em relação ao que ela tá passando de uma forma meio engraçada, sabe? Então, não é pra diminuir o problema dela, mas é porque é assim que as coisas estão dentro da cabeça dela, sabe? Então, eu acho que por isso também o livro acaba não ficando pesado, assim como A Redoma de Vidro, que é um livro que vai entrar muito mais, né, no tema da depressão, enfim. Mas ele também não fica pesado, sabe? Porque ele, óbvio, ele é mais pesado do que Como Arruinar um Casamento. Mas eu também acho que ele é um livro que você lê uma parte muito grande dele sem perceber de fato o que tá acontecendo por conta dessa protagonista que é divertida, que é sarcástica, que traz uma coisa da personalidade dela, mesmo estando em um momento tão frágil. Eu acho que é um livro que fala muito sobre chegar em períodos da vida em que você pensa, e agora? Sabe? Foram essas as escolhas que eu fiz, essa é a minha história, é isso que eu tive de recursos para lidar com isso, e agora o que eu faço? Então, eu acho que é um livro muito legal, principalmente se você já tá na fase adulta, sabe? Acho que se você já é adulto, não um adulto assim de 20 anos, um adulto de 25 pra cima, eu acho que você vai conseguir tirar mais ainda do livro, mas não que se você tiver 20, 21 anos, você não vai aproveitar o livro, né? Até porque cada um tem uma história de vida. E às vezes com 17 anos alguém já passou por muita coisa na vida, né? E aqui a personagem, obviamente, não vai conseguir deixar de viver, né? Porque senão não teria livro. E a forma com que ela vai escolher viver, aquilo que ela vai decidir, sabe? Tipo,
tá, mas então se eu não quero deixar de viver, então o que eu quero, sabe? Então, e esse momento do casamento, que ela acaba se envolvendo ali no casamento da Layla, porque daí a noiva fica desesperada, ela não quer que aconteça uma tragédia no casamento dela e tal. Esse momento é meio que uma suspensão da realidade, em que a Phoebe vai ter a oportunidade de se permitir, sabe? Fazer o que ela quer, não pensar em nada, fazer coisas que ela não faria se ela fosse a Phoebe professora, e pensar no que ela gosta da vida dela, né, original, digamos assim, e o que ela não gosta, e ter meio que uma experiência de cura, assim, né? Então, eu acho que é muito legal ver a personagem nesse momento em que ela vai poder decidir não apenas viver, mas como ela quer viver, sabe? E aceitar que as coisas não são constantes e que, mesmo que ela faça uma escolha agora, isso não vai ser pra sempre, enfim. Gostei muito. Agora eu vou entrar numa parte mais de spoilers, assim, de uns trechos que eu achei meio ridículos, na verdade, e daí eu quero comentar. Então, se você não leu o livro ainda e quer ler, né, daí você pode parar o vídeo por aqui. Tá, então aqui já entrando no spoiler mais do fim do livro, tá? Tem um momento em que tem a despedida de solteira da Layla, e aí, ao longo de todo o livro, tem um pedacinho da Phoebe, assim, muito discreto, mas em que ela é meio pick me com o Gary, sabe? Meio assim, comigo ele consegue ser ele mesmo e tal. Mas eu acho que não vai pra um lado problemático, mas tem um momento aqui que teve a despedida de solteira da Layla, e daí no dia seguinte a Layla não quer ir numa aula de surf que ela marcou pra fazer junto com o Gary, que é o noivo, e a Suko, que é a filha dele, né? Que na verdade o nome dela é Mel, enfim. E aí ela fala pra Phoebe ir e fala assim: ai, pega um Luftal lá pra mim no caminho e tal. E a Phoebe fica brava porque diz que ela tá sendo mimada, que tá dando ordens pra todo mundo, não sei o quê. E eu pensei, é a semana do casamento dela, sabe? Você é a madrinha, ela tá pagando tudo pra você ficar ali. Então, assim, ela pode ser mimada, né? Eu acho que ela tá no direito dela de te pedir um Luftal sem ficar, ai, por favor, será que você pode me buscar um Luftal, sabe? E aí, nesse mesmo momento, ela resolve ir na aula de surf com o Gary e com a filha dele. Meio como se ela não tivesse escolha. Só que assim, ela poderia ter deixado só o pai e a filha irem pra aula de surf, sabe? Ela não precisava ir na aula e ter momentos românticos com o Gary, não sei o quê. Então, assim, eu entendo que ela tá num momento meio vou me permitir, mas ela meio que faz como se ela não tivesse escolha. Mas ela tinha escolha sim, sabe? Aí aqui também vai ter um outro momento em que a Phoebe, ela foi traída, né, pelo ex-marido, com uma colega de trabalho dela ali, que ela considerava uma amiga e tal, e a amiga dela nunca falou nada pra ela, né? E aí ela diz que ela quer ser sincera com a Layla, que ela não quer ser como a Mia. Ela quer contar pra Layla o que ela sente pelo Gary, que é o noivo da Layla. Só que assim, a diferença é que a Mia conhecia o ex-marido da Phoebe há anos e eles estavam tendo um caso ali, acho que já há alguns meses, enfim. E aí, não é a mesma coisa de você estar com uma paixonite pelo noivo da sua nova amiga que você conhece há 5 dias, sabe? Então eu fiquei meio, amiga, não, você não fala nada nesse caso. Porque você conhece ele há menos de uma semana, não é amor. Não é amor ainda. Você sabe disso, porque você é uma mulher de 30 e poucos anos. Ah, tem um outro trecho aqui que eu acho que é de um erro de tradução. Não sei se é um erro da escrita da autora ou de tradução, mas imagino que seja de tradução, que ela diz: Phoebe observa Carlson dobrar as minúsculas mesas circulares que tinha disposto para o pós-festa. Empilha-as numa longa escada, tão alta que parece perigosa. Por fim, coloca a escada de cadeiras nas costas e sai de vista. Mas ele estava empilhando mesas, e daí ele sai com a escada de cadeiras. Então, esse eu achei um dos piores, assim, um dos piores erros de revisão. E eu não sei se eu sou muito chata, mas é que eu adoro achar essas coisas nos livros. É divertido pra mim. Enfim, mais uma coisa que eles poderiam corrigir. Mas enfim, gente, é isso. Eu recomendo super a leitura desse livro. Essa ediçãozinha vem com marca-página
igual a capa, que eu achei bem bonitinho. Eu sempre gosto quando os livros vêm com mais a página. E eu acho que é uma leitura pra ser feita, sabe? Num momento, assim, que você quer talvez sair de uma ressaca, mas você não quer ler tanto uma farofa, sabe? Você não quer ler uma hipótese do amor, mas você também não quer ler um Dostoiévski. E eu gostei muito que esse livro, ele faz algo de relação entre mulheres. E de... até, né, a Phoebe, ela vai se relacionar, vai se tornar amiga da Layla, ela vai se relacionar com a filha do Gary, elas vão criar ali uma relação de carinho uma com a outra. Ela vai ter momentos com a Marla, que é a irmã do Gary. Então, acho que fala muito sobre relação entre as mulheres, sem entrar naquele clichê de girl power, ou de que todas as mulheres são perfeitas, porque todas as mulheres desse livro são imperfeitas, né? Mesmo a Phoebe, mesmo a Mel, Suco, que é a criança, tem momentos de ser um ser humano normal, sabe? Nenhuma delas é perfeita e nenhuma se torna perfeita. Então, acho que esse livro faz isso muito bem, sem que sejam personagens odiosas, sabe? Então, eu gostei muito disso, assim. E é um livro que vai te trazer momentos, né, de que você vai pensar, refletir e vai talvez se identificar, mas sem ser aquele livro que vai pesar tanto, não vai ser, assim, uma vida pequena, né? Então, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se alguém já leu o livro, comenta aqui. Eu li recentemente também O Mundo se Despedaça, do Chinua Achebe. E agora eu tô lendo Se Deus Me Chamar, Não Vou. E vou ver quais que eu trago vídeo, quais não, porque às vezes tem uns livros que eu sinto que eu não tenho nada, assim, a mais pra dizer além do post do Instagram. Então é isso, obrigada, me sigam lá no Insta se você estiver assistindo o vídeo, e um beijo.